Nicolás Maduro, achando pouco a presença norte-americana na sua costa marítima, provoca enviando 2 caças F-16 para intimidar poderoso navio de guerra americano, mesmo sendo muito inferior, e desperta a fúria de Donald Trump, que agora manda uma poderosa frota de caças F-35. E a partir desse momento, poderá ficar sobrevoando o espaço aéreo da Venezuela por múltiplas vezes, sem poder ser abatido. Devido ser caças furtivos, ou seja, são invisíveis a radares militares. O Caribe está um verdadeiro barril de pólvora, e não é por causa do solzão tropical. A treta começou quando os Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, mandaram uma frota naval pesadíssima para o Mar do Caribe para combater o narcotráfico, com foco total na Venezuela do ditador Nicolás Maduro. O cara é visto pelos americanos como o chefão terrorista do tráfico, fraudando eleições e transformando o país num narco-estado. Maduro, indiciado em Nova York desde 2020 por lavagem de dinheiro e narcoterrorismo, está com a cabeça valendo 50 milhões de dólares. E os Estados Unidos estão com sangue nos olhos para pegá-lo. Vamos acabar com esses cartéis que enchem os Estados Unidos de drogas, disse Trump, apontando o dedo para o cartel de Los Soles, que, segundo ele, é liderado por Maduro e conectado a outros cartéis da América Latina, como o Tren de Aragua e grupos do México e Colômbia. Mas o alvo principal é claro, a Venezuela. A coisa ficou séria na terça, dia 2 de setembro, quando os Estados Unidos destruíram um barco venezuelano que, segundo o Pentágono, levava drogas para os gringos. 11 pessoas morreram no ataque, sem nenhuma abordagem policial antes. Foi na base do fogo direto. Maduro berrou que o vídeo da explosão era falso, feito com IA, e acusou os Estados Unidos de quererem derrubá-lo para botar as mãos nas maiores reservas de petróleo do mundo. O clima está pesado. O barco era ligado ao Trem de Aragua, que Washington classifica como organização terrorista, dando aval para ações militares sem precisar de aprovação do Congresso. Aí, ontem, dia 4 de setembro, a Venezuela resolveu cutucar o monstro e levou o barraco para o nível máximo. 2 caças F-16 da Força Aérea Bolivariana, aviões comprados dos Estados Unidos nos anos 80, quando os países ainda eram parceiros, fizeram sobrevoos rasantes e provocadores sobre navios de guerra americanos patrulhando o Caribe e o Atlântico. Esses F-16 são relíquias, completamente ultrapassados se comparados às tecnologias de ponta dos navios dos Estados Unidos, como o destroyer USS Jason Dunham, que foi o alvo principal. Esse navio é equipado com sistemas de guerra eletrônica avançados, como o AN/SLQ-32, que detecta e neutraliza ameaças aéreas, além de mísseis Tomahawk e canhões de alta precisão. Os F-16 venezuelanos, com radares e eletrônica dos anos 80, não têm a menor chance contra isso. São tipo fuscas voadores enfrentando tanques. Mesmo assim, estavam armados com mísseis, voando baixo o suficiente para assustar, quase roçando o navio, num jogo perigoso que podia acabar em tiro por acidente e virar guerra. Os sobrevoos foram uma provocação descarada, com Maduro tentando mostrar que não está com medo. O USS Jason Dunham faz parte de uma frota de 7 embarcações e 4.500 fuzileiros navais que os Estados Unidos mandaram para a região, com poder de fogo que humilha qualquer coisa que a Venezuela possa botar em campo. Os venezuelanos até têm uns mísseis antinávios chineses e iranianos, mas é como comparar uma faca com um lança-foguetes. Maduro podia ter usado caças russos Su-30, mais modernos, mas preferiu os F-16 velhos, provavelmente para não arriscar perder seus melhores aviões num possível abate. Os Estados Unidos responderam com força total. Hoje, dia 5, o Pentágono confirmou que Trump mandou 10 caças F-35 Lightning II para Porto Rico, território americano no Caribe. Esses aviões são o crème de la crème, caças de 5ª geração com tecnologia furtiva, que os torna quase invisíveis para os radares inimigos, como os que a Venezuela usa. Com sensores de última geração e mísseis guiados por laser, os F-35 são perfeitos para ataques precisos contra bases de cartéis, ou, quem sabe, alvos estratégicos do regime de Maduro. Trump disse que os aviões vão reforçar a luta contra o narcotráfico.
Mas é óbvio que é uma resposta direta aos sobrevoos venezuelanos. Com esses caças na área, a balança pende ainda mais para os Estados Unidos. E qualquer erro, tipo um piloto venezuelano apertando o gatilho por nervoso, pode transformar o Caribe numa zona de guerra. E tem mais. Os Estados Unidos estão usando guerra eletrônica para deixar a Venezuela no escuro. São sistemas que bagunçam radares e comunicações, iguais aos que deram dor de cabeça para os russos na guerra da Ucrânia. Com isso, Maduro e sua inteligência militar ficam cegos e surdos. Os radares venezuelanos, já limitados, não conseguem rastrear os navios e aviões americanos, que se movem como sombras. Os F-16 da Venezuela, com tecnologia jurássica, não têm como competir com esses sistemas de interferência, deixando o regime de Maduro sem saber o que está acontecendo na própria costa. Essa crise tem raízes mais profundas. Trump, no seu segundo mandato, está empurrando a doutrina América Primeiro com um jeito agressivo contra regimes como o de Maduro. No primeiro governo, de 2017 a 2021, ele tentou uma invasão com apoio de Brasil e Colômbia, mas não rolou. Depois apostou na oposição venezuelana, que também não deu em nada. Agora, focado em combater o narcotráfico, ele está indo com tudo. Frota naval, destruição de barcos, F-35 no ar e guerra eletrônica. Maduro responde com falação inflamada, mobilizando milícias e pedindo socorro na ONU. Mas está em desvantagem. A economia venezuelana está destruída, o exército é mal equipado e aliados como Rússia e China prometem muito, mas entregam pouco na hora H. O risco de um confronto está nas alturas. Com tantos navios, caças e mísseis na região, um incidente pode virar uma catástrofe. Lembra do Golfo de Tonkin, que levou à Guerra do Vietnã? Aqui pode ser parecido. Países vizinhos como México e Brasil já disseram que não querem os Estados Unidos metendo o bedelho no quintal deles. Mas, se rolar guerra, o fluxo de refugiados, já são mais de 7 milhões de venezuelanos fugindo da miséria, vira um caos regional. E tem o petróleo. Se os Estados Unidos tomarem o controle, o preço global pode despencar, beneficiando Trump, mas ferrando economias como a da Rússia. No fundo, os Estados Unidos estão determinados a capturar Maduro, visto como o chefão do cartel de Los Soles, com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça dele. Trump não vai sossegar enquanto não botar as mãos no cara. Maduro, acuado, joga com provocações para se manter no poder, mas está brincando com fogo. Se continuar assim, o Caribe vira palco de guerra e ninguém ganha, exceto talvez os cartéis que adoram o caos. Fique ligado. Com F-35 voando e radares venezuelanos em curto, o próximo passo pode mudar tudo. Para o Brasil, isso bate na porta. Fronteira com Venezuela, refugiados chegando e o mercado de petróleo balançando. Uma coisa é certa, os Estados Unidos estão com tudo para acabar com o narcotráfico de Maduro e o ditador está na mira.